Então vamos lá, bom dia pessoal novamente, né? Estamos aqui para mais uma devolutiva de inglês. Lembrando que essa aula 14 já é uma aula do terceiro bimestre, então nós iniciamos o terceiro bimestre agora com essa aula 14, certo? E o que foi passado nessa aula 14? Vamos relembrar? Nós falamos sobre o imperative, que é o imperativo. E onde ele é usado? Ele é usado para dar uma sugestão, uma ordem, um conselho ou uma instrução para que uma determinada ação aconteça. No inglês, utiliza-se o verbo sem a partícula to. Não é necessário informar o sujeito, pois entende-se que este receberá a ordem, sugestão ou conselho implicitamente. Né? Então, algumas ações do imperativo, que são fazer um convite, let's go now, um exemplo, vamos sair agora. Fazer um oferecimento, have a piece of cake, né? Que é um pedaço de bolo, tem um pedaço de bolo. Uma ordem, listen to them, ouça eles. Fazer um pedido, open the door, abra a porta. E dar um conselho, be careful, né? Seja cuidadoso. E para fazer na negativa, a gente tem o que na frente, que daqui a pouco eu vou falar na hora da explicação, porque alguns alunos tiveram muita dúvida em relação a isso, vários me perguntaram. E assim, eu estava até conversando com a professora Carla, gente, a respeito de muitos alunos não participam da live, não sei por qual motivo, né? Não vou julgar agora o motivo, mas aí não presta atenção na live e a gente faz a explicação do próximo formulário na live. Então é tudo bem explicadinho na live. Quando o formulário chega para vocês, quem participa da live já sabe fazer. E alguns alunos não participam, e aí querem a explicação inteira do que é para fazer. Então fica complicadíssimo. Não que o professor não explique. Todos os alunos perguntam, eu explico novamente de boa. E nem questiono porque não participou da live, né? Mas é importantíssimo participar. Sei que é numa segunda-feira às 10 horas da manhã, mas tem que se programar, tá bom? Então vamos à devolutiva, que seria sobre o primeiro exercício. Alguém ficou com alguma dúvida? Achou difícil? Porque tá bem facinho, gente. Os dois exercícios que eu passei para vocês dessa aula 14, acredito que não tenha muito segredo. Alguém ficou com alguma dúvida? Achou difícil? Não. Alguém? Não, né? Não. Então vamos lá. Então, o primeiro exercício. Complete a frase, as Professor, frases. atividade na onde? Não entendi. Aonde você mandou a atividade? Essa atividade aí que você vai fazer a devolutiva. Mandei no grupo. Quem está falando? No grupo. É a Lana, no grupo de professores? No grupo dos alunos. A Lana, você é de qual série, Alana? Primeiro Lana, C. aliás. Meu C. Eu mandei no mesmo grupo É. que eu mandei agora o link. O link Ah, para a tá. devolutiva, eu mandei nesse mesmo grupo. Você está nesse grupo? Tá, né? Sim. Então, Tá eu bom, mandei nesse obrigada. grupo. Todas as atividades para fazer, todos os formulários, eu mando nesse grupo, tá bom? Você fez a atividade? Não, não fiz. Tá, mas depois você dá uma olhada, olhadinha, é bom. Olhada e vê o link lá e faz. Senão você Tá me chama bom. no privado que eu mando para você de novo o link, ok? Tá bom. Ok, obrigada. Nada. E aí os verbos eram come, drink, eat, go to, open, turn e sit. Esses eram os verbos. São 7 verbos, 7 frases. Então, não ia repetir o verbo. Alguns confundiram, e eu entendi perfeitamente o porquê que confundiu, né? Vou explicar o porquê. E usaram 2 vezes o open, mas não era, tá? Vou mostrar para vocês o porquê. Alguns, na negativa, os erros que tiveram. Na negativa, não colocaram a negação, que é o don't na frase. Se não tem esse don't na frase, a frase não está na negação, não está na negativa, está errado, tá? E muitos erraram isso. Aí vamos à tradução dos verbos. Primeiro verbo, come. Qual é a tradução de come? Pessoal? Come. Qual é a tradução de come? Cri, cri, cri. Ninguém sabe? Quem fez não lembra qual é a tradução? Pesquisou? Então vamos lá, vai. Pode? Qual é a tradução?
Esse aqui, ó, come. Pode. C-O-M-E. Come. É o verbo vir. Tá? Então, come é vir. Drink. Esse é Mano, fácil. é o quê? Eu não ouvi, professor, desculpa. Qual é a S-A-M? tradução do verbo drink? Beber. Beber. Eat. Comer. Comer. Go to. O go sozinho, ele significa ir. Mas como ele está com o to, a tradução dele é ir para. Então, por isso, alguns confundiram e não usaram esse go. Eu estava olhando a atividade de vocês, alguns não usaram. Open. Abra. Qual é a tradução de open? Abrir. Abra, no caso, que é um imperativo, né? Abra. A maioria usaram o open 2 vezes. Porque cabe na frase, mas não era para ter utilizado ele 2 vezes, tá? O turn. O turn, dependendo de como ele vem acompanhado, se ele vem acompanhado do off, ele é turn off, desligar. Se ele vem acompanhado do on, ele fica turn on e é ligar, tá? Então, depende. Usado para virar. Então, o inglês tem dessas, né? Uma palavra tem vários significados. E é o caso do turn. E o verbo sit, que é o verbo sentar. Então, foram esses 7 verbos que tinha no exercício 1, para vocês preencherem as frases de acordo. Repito, não ia usar o mesmo verbo em... Então, é qual verbo vocês utilizaram? Vocês lembram? Lembrando que está aqui, ó, left. Qual seria desses verbos? Eu acabei de falar que o turn também ele pode ser virar, né? O left, o que significa left? Esquerda. Esquerda. Então, esse A seria o quê? Turn left, que seria a tradução, vire à esquerda. Alguém colocou uma outra coisa que não seja isso? Quer compartilhar? Gente, eu vou começar a fazer nesse primeiro ano ponto de participação, para você participar. Eu preciso que vocês entenderam, que vocês não entenderam, né? Participem e me falem. Não fiquem quietinhos, não. Na B, olha lá a negação do imperativo. Don't. E aí eu tenho on my chair. O que significa chair? Cadeira, Alguém sabe o que né? significa? Isso, cadeira. Qual desses que eu posso usar? Então, eu já sei que eu usei o turn. Não vou usar mais. Aí sobrou drink, eat, go to, open. Qual que vai na B? Sit. Sit. E qual é a tradução dessa frase? Don't sit on my chair. Não sente minha cadeira. Não sente na minha cadeira. Então, já usamos o sit. Podemos usar mais, ok? A C, nós temos apenas a palavra here, que significa aqui. Qual verbo que vocês acham que se encaixa nessa frase? Go to. Traduzir ao pé da letra até faria um pouco de sentido. Rapaz, não é. Go to, então, isso eu ia falar. Tirando o go to, o outro verbo tá na cara que é come here, que é vem aqui. Então, o come a gente já usou. Essa D, your English book. Qual é a tradução de your English book? Seu book é Livro o de quê? inglês. Livro. Livro de inglês. Qual verbo que se encaixa nessa frase? Open. 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 Então, open your English book. Abra seu de inglês. Então, o open já usei. Não vou usar de novo, certo? Sobraram 3 frases, 3 verbos. Na E, the window.
Muitos colocaram open aqui de novo, porque realmente, né? Open the window. Abra a janela. Se encaixa aí. Só que não, a gente tem que usar um verbo que não foi utilizado. Qual seria nesse caso? Só sobraram, ó, drink, que é beber, eat, que é comer, e go to, que é ir para. Qual Go que to. go to? Vá à janela. Então é o go to que a gente usa aí. Poucos colocaram, tá? Aí o go to a gente não vai usar mais, que já utilizou. Na F. My ice cream. O que é ice cream? Sorvete. Sorvete. Qual que eu vou usar? Drink ou eat? Eat. Eat. Don't eat my ice cream. Não coma meu sorvete. Na G, só sobrou. Qual seria? Drink e milk. Beba seu leite. Então, no exercício 1, foram esses verbos para preencher essas frases de acordo. Tudo bem no exercício 1? Sim. Tudo. Sim. Tudo, né? E agora o exercício 2, que foi onde eu senti mais dificuldade da maioria, que fizeram errado, alguns perguntaram, né, conseguiram fazer certo, mas quem não perguntou, acabou fazendo errado. Copiou de novo a frase, colocou só o verbo no espaço, então tá errado, tá? O que vocês teriam que fazer? Qual a palavrinha que eu uso para negação do imperativo? Qual é a palavrinha que eu uso para negação do imperativo? Don't. Don't, tá? Então, para negativa, eu vou usar don't. Então, o que vocês iriam fazer nesse exercício? Tá pedindo assim, passe para a forma negativa. A única coisa que vocês iriam fazer é colocar o don't no início da frase. Então, nós temos lá, estava assim, work so hard, que é trabalha bastante. Só iriam colocar don't work so hard. Don't na frente da frase, né? Não bastante, não trabalhe tanto. Na B, que era go there, vá até lá. Colocando na frente, don't go, não vá. A C era be so rude. Colocando don't na frente, não seja tão rude. Don't be so rude. Na D, tidy up your room. Não esqueça, forget, to tidy, que é arrumar, tidy é arrumar, tá? O verbo com to na frente, ele fica conjugado, né? Toda vez que o to está no verbo, é um verbo conjugado. O que é um verbo conjugado? Né? Você vai falar, se for amar, to love, amar. Então, quando ele está na frente, o to a gente conjuga, sempre usando are, ir, tá? To tidy up your room. Não esqueça de arrumar o seu quarto. E a última, que é a E, que era don't smoke, não fume, inside, dentro, the building, do prédio. Então, só retomando aqui, para a gente passar para a negativa, seria só colocar o don't na frente de todas as frases. Isso é o imperativo na negativa. Ficou claro? Ficou. Então, terminando a devolutiva da aula 14, que eram 2 exercícios, um para completar com os verbos, já preenchemos aqui de acordo, e o outro para passar para a negativa, que era só colocar o do frente da frase, ok? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa atividade? Ficou claro ou não ficou? Perguntem.
novo. Foi Professora, fácil, então. professora, eu só me confundi quando foi na negativa. Quem está falando? Emanuela, né? Manuela. Professora, É, então, toda vez que for para a isso, perfeito. frase negativa, tem que colocar essa palavra? No imperativo, sim. O imperativo negativo, ele vai estar sempre na frente da frase. Esse don't, tá? É o don't da negação do imperativo. Tudo bem? Oi? Sim? Emanuela, tudo bem? Sim. Sim, professora, tô esquecendo. Então tá bom. Ó, agora a gente vai falar sobre aula 15, que é o nosso próximo formulário que eu enviarei para vocês na segunda-feira que vem, tá? Sobre o que vai ser a aula 15. Uma coisa facinho também, bem simples, que é o dare to be. O que é o dare to be? Então, o formulário da aula 15 vai ser sobre dare to be. Quem sabe o que é dare to be? Já ouviram falar? Provavelmente não dessa forma, né? Não assim. Porque o verbo to be, ele é o quê? Ser ou estar. Ser ou estar. E quais são eles? Só dois que a gente usa no dare to be. A gente não vai deixar de usar um, que é o am. Então, aqui nesse dare to be, a gente vai usar o is, there is e o there are. Vai ser dessa forma para passar por dare to be. Qual é a tradução de there is e there are? Vocês já viram alguma vez there is, there are? Sim ou não? Só para eu ter uma noção de vocês já Não. viram. Não, né? Beleza, não tem problema. Porque é bem facinho mesmo. Então, ó, o dare to be falando no presente, né? Porque também ele tem no passado, mas eu vou falar com vocês agora ele no presente. A formação dele, sendo dare to be, é there is e there are. E qual é a tradução dele? Significa haver e existir. Então, é essa a tradução. There is e there are significa haver e existir. Qual a diferença entre os dois? Um está no singular, que é o there is, e o outro está no plural, que é o there are. Tá? E aí a gente vai formar frases na afirmativa. Vou fazer uma frase na afirmativa. There is a book on the table. Sabendo que o there is significa haver ou existir, qual é a tradução dessa frase? There is a book on the table. Há um livro sobre a mesa? Muito bem. Há um livro sobre a mesa, tá? Porque o there is significa haver. Então, há ou existe um livro sobre a mesa. Isso na frase afirmativa. Vamos fazer uma frase interrogativa. Para eu fazer frase interrogativa, a gente segue aquele mesmo esquema que a gente já fez quando a gente passa o verbo to be para interrogativa. Não sei se vocês lembram, tá? Mas eu passei isso para vocês no início dessas aulas no começo do ano. O que acontece quando eu formo interrogativa? O verbo to be, ele vai para frente da frase. A gente faz aquela mesma troca. Vocês lembram disso? E eu troco com there. Lembram? Sim. Então, o is vem para frente da frase, eu troco com there. Isso aqui já é uma interrogação, porque eu continuo a frase. Is there a book on the table? Há um livro sobre a mesa? Ponto de interrogação. Isso é frase interrogativa. Agora, para eu passar essa frase para negação, também é simples. Não troco nada, começo com there normal lá, there is. Quando eu chegar no verbo to be, eu vou acrescentar o not para dar a negação. A book on the table. Se eu quiser abreviar esse is not, eu também posso, que vai ficar isn't. Então, poderia ser there isn't a book on the table.
Então, nós já temos aqui as formações no singular, né? There is a book on the table. Há um livro sobre a mesa. Na interrogativa, eu troco. Is there a book on the table? Prestem atenção, porque vai ter no exercício da aula 15 isso para vocês fazerem, tá? Vai ter exercício parecido com esse. Então, prestem bastante atenção para vocês não errarem. E na negativa, eu só vou acrescentar o not depois do is, ou eu posso abreviar para isn't. Fazendo com o plural. Então, eu posso fazer there are 10 students in my class. Qual é a tradução dessa frase? Gente, eu gostaria que vocês tentassem. Eu sei que vocês não sabem todas as palavras, mas tentassem. O there are, a gente sabe que é o quê? É haver, existir. Ten. Qual é a tradução de ten? É um número, uma quantidade. Pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Qual é a tradução de ten? 10? 10. Então, há 10 estudantes. Qual é a tradução? Estudantes. Estudantes na minha sala. Então, a frase afirmativa usando o there are é há 10 estudantes na minha sala. Passando essa frase para interrogativa, é o mesmo esquema que eu fiz aqui. Só que o are vai para frente e o there vai no lugar do are. Então, a frase na interrogativa vai ficar Are there 10 students in my class? Não posso esquecer do ponto de interrogação. Frase interrogativa, ponto de interrogação. A negativa, o mesmo esqueminha. A gente começa a frase normal. Então, vamos lá. There are. Depois do verbo to be, que é o are, eu vou colocar um not. Continua a frase normal. In my class. Se eu quiser abreviar esse are not, eu também posso. E como que fica a abreviação? Aren't. Então, é isso, tá? Então, retomando. O there to be, nada mais é que o there is, there are. No presente, eles significam haver e existir. E ele tem essas formulações aí, né? No presente, na interrogativa, na negativa. E aí, no plural. Presente, interrogativa e negativa. Isso aqui é sobre a nossa aula 15. Alguma dúvida? Não. Pessoal, assim, eu peço encarecidamente que vocês me falem se a aula está sendo, se vocês estão entendendo desse jeito que eu estou ensinando para vocês, que às vezes eu fico meio sem saber se vocês estão entendendo ou não. Eu gostaria que vocês me dissessem se está dando para aprender, vocês estão conseguindo pegar, como que está sendo para vocês. Eu preciso desse feedback de vocês, desse retorno, tá? Vocês estão conseguindo entender de boa, desse jeito que eu estou ensinando para vocês? Sim. Eu tô. Sim, que bom. Porque se vocês não estiverem entendendo, não tem problema. Você vai falar assim, professora, esse jeito que você está ensinando para a gente não está dando certo. A gente não está entendendo. Eu vou mudar. Porque a minha intenção aqui é que vocês aprendam, que vocês entendam. E se vocês não estiverem entendendo, alguma coisa está errada. Então, eu tenho que mudar e melhorar para vocês. Tá bom? Tudo bem? Então, é isso, gente. Devolutiva da aula 14, explicação do formulário da aula 15. E aí a gente encerra essa devolutiva, tá bom? Tá bom, tchau, professora. Pessoal, tenham um bom dia, se cuidem. Quem não fez o formulário, faça. Se tiver alguma dúvida, pergunte, tá? Tenham uma boa semana. Se cuidem e Você estudem. também, professora. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Tchau, gente. Carlinha? Tô aqui. Pode encerrar a gravação, por favor.